Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você. E me conta uma coisa, você sabe determinar o número mais provável de coliformes em alimentos? Aliás, você sabe o que são os coliformes? Quer aprender? Fica comigo que logo depois da vinheta eu te ensino, é bem rapidinho, não sai daí. Muito bem, já de volta hoje para aprender o que são os coliformes, como eles são divididos, como é a determinação do número mais provável deles em um alimento. Então vamos lá, para a gente começar a história. Técnica do número mais provável, o que é isso? Essa técnica é uma técnica que foi bastante utilizada para alimentos, ainda é bastante utilizada para água, embora para alimentos também possa ser feita a determinação da contagem de coliformes. Então, mais atualmente, tem se usado muito a técnica da contagem de coliformes e não da determinação do número mais provável. Só que o vídeo de hoje é sobre determinação de número mais provável e vale para os alimentos e vale também para a água. O procedimento, a técnica, a interpretação tem algumas modificações quando a análise é de água, no nosso caso a análise é de um alimento. Mas aí eu vou fazer outros vídeos para você e depois a gente conversa melhor sobre a contagem de coliformes. Então aqui não é contagem, é determinação do número mais provável e com o passar do vídeo aí você vai entender o que eu tô querendo dizer com número mais provável. Tá, então eu já sei que número mais provável eu ainda vou aprender. Mas e coliforme? O que é um coliforme ou o que são coliformes? Coliformes são micro-organismos indicadores da qualidade higiênico-sanitária de um alimento, principalmente da qualidade sanitária de um alimento. Quando eu falo qualidade sanitária, quando eu falo aspecto sanitário, qualidade sanitária, eu estou querendo dizer sobre a chance desse alimento de provocar uma doença em quem consumir. Eu estou querendo dizer que dependendo dessa qualidade sanitária, esse alimento pode causar um risco à saúde do consumidor. Vou mostrar para vocês como é a interpretação do resultado, como é o procedimento laboratorial e tem um outro vídeo aqui no canal que eu mostro na prática de dentro de um laboratório como fazer tudo que eu vou te explicar aqui. É só você acessar pelo link que vai estar na descrição desse vídeo. Então vamos lá, Nayá, o que são coliformes? São micro-organismos indicadores da qualidade higiênico-sanitária de um alimento e, na verdade, por definição, coliforme é qualquer bacilo, é uma bactéria no formato de um bacilo, gram-negativo, aeróbico ou anaeróbico facultativo, que fermenta a lactose com produção de gás a 35 graus Celsius. Então, a grosso modo, isso é um coliforme. Só que existem muitos gêneros bacterianos diferentes que se encaixam nessa definição. Então, coliforme hoje não é apenas coliforme, ponto final. Hoje existem dois grupos de coliformes, os coliformes totais e os coliformes termotolerantes. Quem são os coliformes totais? Basicamente, todas as bactérias intestinais têm essa característica de ser um coliforme total. São 4 os principais gêneros, que são Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella. Esses são os principais gêneros dos coliformes totais, mas tem outros gêneros também. E quem são os termotolerantes? Os termotolerantes têm essa mesma definição. São bacilos gram-negativos, aeróbicos ou anaeróbicos facultativos que fermentam a lactose com produção de gás, porém a 45 graus. Esses coliformes termotolerantes eram antigamente chamados de coliformes fecais. Na verdade, coliforme fecal ainda é um termo muito popular, mas o correto não é mais chamar de coliforme fecal, e sim de coliforme termotolerante. O principal representante do coliforme termotolerante é Escherichia coli, mas a gente não pode dizer que se tiver Escherichia coli num alimento, com 100% de certeza tem fezes nesse alimento. Justamente por isso o termo coliforme fecal está em desuso, né? Não indica necessariamente presença de fezes, automaticamente então o nome foi alterado para coliforme termotolerante, porque, embora eles sejam coliformes que preferem uma temperatura de 35,
graus Celsius para fermentar a lactose, eles toleram 45 graus Celsius. Por isso, coliformes termotolerantes, ou também chamados aí de coliformes 45 graus. Então, essa é a diferença. São indicadores de contaminação por fezes? De certa maneira, os coliformes termotolerantes, eles, quando estão presentes num alimento, quando estão presentes na água, eles indicam que existe uma chance, sim, de ter fezes, mas não indica com 100% de certeza que tem fezes em um alimento, tá certo? Então, nós vamos falar hoje sobre os coliformes, tanto coliformes totais quanto coliformes termotolerantes. Bom, agora que a gente já sabe o que são coliformes, como que é a técnica para detecção de coliformes num alimento? Quando a gente faz a técnica do número mais provável, a gente aplica um procedimento diferente da técnica de contagem. Então, lembrando, hoje nós vamos falar da técnica do número mais provável. Tudo que você vir nessa apresentação aqui, na verdade, é relacionado à técnica do número mais provável. Contagem vai ser um outro vídeo, vai ser um outro procedimento. Então, vamos lá. No vídeo que eu demonstro para você o procedimento de preparo de uma amostra, de diluição de amostras, e lembrando que vai ter o link, né, que tem na verdade o link aqui na descrição desse vídeo, nós pesamos 25 gramas de um alimento, foi uma carne, e desses 25 gramas, depois de pesados, nós misturamos ou adicionamos 225 ml de um diluente, que é a solução salina peptonada 0,1%, é o diluente oficial de diluição de alimentos. Na microbiologia de alimentos, nós podemos fazer uma soma de massa com volume, porque são unidades equivalentes. Grama tem uma unidade equivalente a ml. Então, 25 gramas em 225 de diluente, esse diluente está estéril, nós temos um total de 250. Desses 250 do total, eu tenho 25 gramas da contaminação proveniente do meu alimento, porque essa solução salina está estéril. Então, toda a contaminação que tiver aqui dentro de um Erlenmeyer com o diluente é uma contaminação proveniente do alimento. Em 225 de diluente estéril, eu misturo 25 do alimento, no caso a carne, passo a ter um total de 250. Então, eu posso dizer que desses 250 do total, 25 gramas são do meu alimento. Automaticamente, eu posso dizer que eu tenho, se eu dividir tudo por 25, eu tenho uma diluição de uma parte para cada 10 partes. Quando eu tenho uma parte de alimento e 9 partes de diluente, no total eu tenho 10 partes. Então, essa uma parte de alimento está diluída num total de 10 partes. Eu tenho uma parte de alimento para 10 partes de um total. Na regrinha da matemática, esse 10 está elevado a 1. Na regrinha da matemática, aqui eu tenho uma divisão. Eu posso trocar essa divisão por uma multiplicação, mantendo o numerador, jogando o denominador lá para cima, alterando o sinal do expoente. É assim a regrinha da matemática. Qualquer número que é multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, na verdade, aqui eu tenho um resultado 10 a menos 1. Na linguagem das diluições, na linguagem da microbiologia de alimentos, o que significa 10 a menos 1? Significa que o meu alimento foi diluído 10 vezes. Significa que a minha amostra foi diluída 10 vezes. Automaticamente, então, eu posso dizer que o que está aqui dentro está numa diluição 10 a menos 1. Tá, então eu já entendi o que é diluição 10 a menos 1. O que eu vou fazer agora? Com uma pipeta estéril, eu vou transferir 1 ml daqui de dentro para esse tubinho de ensaio. Então, eu vou tirar 1 ml dessa diluição 10 a menos 1 e vou colocar aqui nesse tubinho de ensaio. O que eu estou fazendo? Uma diluição
de outras 10 vezes. Por que, Nayá, uma diluição de outras 10 vezes? Porque nesse tubinho de ensaio, eu tenho 9 ml do meu diluente estéreo, o mesmo que está aqui dentro. Aqui eu tinha 225, aqui eu tenho 9. Então, vejam que eu vou coletar, vou aspirar 1 ml e vou colocar esse 1 ml dentro desse tubinho de ensaio que tem 9 ml de diluente. Então, eu vou passar a ter um total de 10 ml. Guarda essa informação. Já volto nela. Pensa aqui comigo. Desse 1 mililitro, quanto que eu tenho de alimento aqui dentro? Quanto que eu tenho de alimento aqui? 10%? 1 para 10 é a mesma coisa que 10%. Ou uma diluição de 10 vezes. Então, na verdade, se eu tenho 1 mililitro dessa misturinha, nesse 1 mililitro, eu vou ter 0,1, 10% gramas ou grama de alimento, certo? Então, 0,1 grama de alimento e 1 mililitro dessa misturinha. Quando eu coloco, então, essa misturinha aqui, na verdade, eu tô colocando aqui dentro 0,1 grama de alimento. Então, veja só, eu tô colocando 0,1 grama de alimento e vou ter um total de 10 partes aqui. 9 ml do diluente mais 1 da misturinha. Tá, se eu multiplicar tudo por 10, na verdade, né, multiplicando em cima e multiplicando embaixo, a gente não altera essa divisão, a gente não altera essa proporção. Então, eu passo a ter 1 aqui em cima, 0,1 vezes 10 dá 1. 10 vezes 10, 100. Ou 1 sobre 100, eu posso dizer que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado? Gente, como eu amo a matemática, vocês não têm noção. Adoro fazer essas continhas. Então, 1 sobre 100 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado? Aqui eu tinha 1 sobre 10 elevado a 1. Aqui eu tenho 1 sobre 10 elevado a 2. Usando o mesmo raciocínio, isso é igual a 10 a menos 2. E o que é, então, 10 a menos 2? É uma diluição de 100 vezes. Então, aqui eu vou passar a ter uma diluição 10 a menos 2. Ou uma diluição de 100 vezes. Simples assim. Tá, e eu posso continuar brincando? Posso continuar brincando. Matemática a gente brinca. Quando a gente pega o jeito dela, a gente brinca com ela, né? A gente faz dela tudo que ela nos proporciona aqui para atender o que a gente precisa naquele momento. Então, eu vou apagar esse cantinho para a gente voltar a falar desses valores aqui. Então, vamos lá. Delete. Bom, o que eu tenho agora nesse tubinho? Eu tenho uma diluição de 100 vezes. E se eu pegar 1 ml daqui e passar para cá, tá? 1 ml. Se eu tô pegando 1 ml, eu estou pegando 0,01 grama de alimento. Tá diluído 100 vezes, eu divido 1 por 100, eu tenho 0,01. Então, na verdade, quando eu tô transferindo esse 1 ml para cá, eu estou transferindo 0,01 grama de alimento. Esse 0,01 grama de alimento vai ser colocado em 9 ml de solução salina estéreo. Solução salina peptonada estéreo. Então, agora, vejam que esse 0,01 aqui, ó, ele tá em 1 ml. Então, eu vou passar a ter um total aqui de 10 ml, tá certo? Essas canetinhas tem hora que a gente tem que ficar trocando para vocês enxergarem. Então, aqui eu vou ter um total de 10, continuo tendo um total de 10, 9 de solução salina estéreo, mais 1 ml da diluição 10 a menos 2, só que esse 1 ml da diluição 10 a menos 2, na verdade, tem o quê? Tem 0,01 grama de carne. Agora, eu vou multiplicar tudo por 100, né? Vou multiplicar em cima e... Tá errado esse aqui, Nayá, vamos apagar. Vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo por 100.
para a gente manter a proporção. 0,01 vezes 100, 1. 10 vezes 100, 1000. Então, agora eu tenho uma diluição de 10 vezes. Onde que eu vou chegar? Que número que eu quero aqui? 1 para 1000 é a mesma coisa que 1 dividido por 10 a terceira, que automaticamente vai ser 1 vezes 10 a menos 3, que automaticamente vai ser 10 a menos 3. Então, na verdade, aqui agora eu tenho uma diluição de 10 a menos 3. Vejam que cada vez que eu tiro 1 ml de uma diluição de 10 vezes e coloco em mais 9 ml de uma solução estéril, eu estou diluindo outras 10 vezes. Então, eu tinha diluição de 10, depois eu passo a ter diluição de 100 vezes, depois diluição de 1000 vezes, depois diluição de 10.000 vezes, depois diluição de 100.000 vezes, de 1 milhão de vezes, quantas vezes eu quiser. E eu vou chamando, então, essa daqui, ó, diluição 10 a menos 3. E eu vou chamando, então, de 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. É assim que a gente brinca. Então, vamos despoluir tudo isso daqui, ó, para vocês entenderem uma coisinha agora, para eu ficar, né, com um espaço maior para conversar com vocês. Então, aqui eu tenho a diluição 10 a menos 1. Aqui eu tenho a diluição 10 a menos 2, se eu transferir 1 ml para cá. Se eu transferir 1 ml para cá, eu tenho a diluição 10 a menos 3. Se eu diluir 1 ml para cá, eu tenho a diluição 10 a menos 4. Se eu diluir ou se eu transferir 1 ml para cá, eu tenho a diluição 10 a menos 5. Se eu transferir 1 ml para cá, eu tenho a diluição 10 a menos 6. E assim sucessivamente. Quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu achar que é necessário fazer isso. E aí tem todo um segredo para entender quantas vezes a gente precisa fazer, mas também eu não vou conversar agora com vocês sobre isso, porque não vai adiantar, que vai ficar difícil para vocês entenderem. Lá para frente eu conto. Aguenta aí. Tá ficando curioso? Já deixou seu like? Tá gostando dessa explicação? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e indicar para os seus amigos que trabalham com microbiologia de alimentos. Bom, vamos lá então. O teste para coliformes ele é dividido em duas etapas. Essa técnica de NMP é dividida em duas etapas. Coliformes, na primeira etapa, a gente faz um teste presuntivo e para confirmar, depois um teste confirmativo. O que é o teste presuntivo? O teste presuntivo é um teste em que eu transfiro as minhas diluições, geralmente 1 ml de cada diluição, para tubinhos de ensaio contendo um caldo chamado caldo Lauril. Como o coliforme é um grupo de micro-organismos que não tem muita resistência, geralmente são micro-organismos que uma pasteurização de leite, por exemplo, mata todo mundo. Uma fervura em casa mata todo mundo. São micro-organismos que não são esporogênicos, né? Aliás, eu acho que eu esqueci de falar isso lá na definição, mas não são micro-organismos esporogênicos, não são micro-organismos capazes de formar os endósporos bacterianos ou os esporos bacterianos. Esporo bacteriano é a estrutura de resistência de bactéria, né? Então, quando a bactéria acha que vai morrer, tá pressentindo, tá num ambiente que não tá favorável para ela. Se ela tiver a habilidade, e isso é uma característica genética, faz parte de algumas espécies, então se ela tiver a habilidade de produzir um endósporo, ela produz, morre, se rompe, libera esse endósporo é igual uma sementinha que fica ali, sem metabolismo ativo, sem produção de toxinas, sem nenhum tipo de replicação, fica só ali, esperando o momento adequado para voltar a ser uma célula vegetativa. A gente chama isso de germinação. Então, o esporo, o endósporo bacteriano, fica esperando o momento de germinar para aí voltar a ser uma bactéria ativa. E os coliformes não têm essa habilidade. São bactérias que são destruídas por calor de uma maneira muito fácil. Tá, justamente por isso, quando eu uso os meios específicos para coliformes, esses meios são meios muito agressivos, são meios que a gente chama de seletivos. Então, meios seletivos geralmente são meios um pouco mais agressivos, não são meios que todo mundo gosta. É aquele meio que é geralmente específico para um grupo de micro-organismos. E aí,
Mesmo que eu use meios de cultura específicos para coliformes, como são meios mais agressivos, se o coliforme estiver debilitado, injuriado, talvez nem ele consiga se desenvolver naquele meio mais agressivo. Consequentemente, a gente usa, antes desse meio agressivo, um meio de recuperação, que é o caldo lauril. Por isso que a gente chama teste presuntivo, porque se der positivo aqui, ainda não significa que tem coliforme. Significa que eu ainda preciso fazer outros testes, tá? Mas sugere que tenha. Não tenho certeza ainda, depois eu vou confirmar, mas de início sugere que tenha coliforme. Então vamos lá. Teste presuntivo. Como que é esse teste? De cada diluição, eu vou transferir. A minha unidade aqui de transferência sempre é 1 ml, tá? Então, de cada diluição, eu vou transferir 1 ml para tubos de ensaio contendo caldo lauril. E dentro desse tubinho de ensaio tem o que nós chamamos de tubos de Durham invertidos. O que são esses tubos de Durham? São como se fossem pequenos tubos de ensaio, mas bem pequenininhos. E eles vão ficar invertidos porque eles estão de boca para baixo aqui dentro, ó, assim. Todos eles têm, não vou desenhar em todos não, mas todos eles têm. Então, se eu desenhasse um tubo de ensaio maior aqui para vocês enxergarem, ó, teria um tubo de ensaio aqui, com o caldo lauril e o tubinho de Durham lá assim, de cabeça para baixo, dentro desse tubo de ensaio. Para que serve esse tubo de ensaio pequenininho? Para que serve esse tubo de Durham? Para segurar o gás, caso a bactéria que esteja aqui dentro fermente a lactose com produção de gás. Então, eu vou ver uma bolha lá dentro e já eu vou mostrar uma imagem para vocês lá do laboratório com um tubinho desse aqui dentro, tá? Então, caso esse tubo de ensaio tenha produção de gás, o gás fica retido no tubo de Durham, a bactéria fermenta a lactose, produz gás, o gás fica retido no tubo de Durham, pronto, é considerado um teste positivo. Tenho turvação com produção de gás, tá? Então, isso é um teste positivo. Então, vamos apagar aqui. Bom, de cada diluição, eu vou fazer tubos em triplicata. 1 ml, triplicata porque são 3 tubinhos. Então, da diluição 10 a menos 1, eu vou ter 3 tubinhos. Na diluição 10 a menos 2, outros 3. Na diluição 10 a menos 3, na diluição 10 a menos 4, na diluição 10 a menos 5, eu vou ter 3 tubinhos para cada diluição. Esse material fica incubado na estufa bacteriológica a 35 graus Celsius por até 48 horas. Resultados positivos em menos de 48 horas eu posso já usar para fazer o teste confirmativo. Para resultado negativo, eu preciso esperar as 48 horas. Então, eu já sei o que é um teste presuntivo. Tá, caldo lauril, tubo de Durham, turvação, produção de gás, tchan, isso daqui. Isso é um caldo lauril, aqui dentro um tubinho de Durham, e aqui na pontinha uma bolha. Eu vou desenhar com canetinha, depois eu vou apagar para você fixar o olho onde eu quero que você fixe, tá? Aqui quase não dá para ver, deixa eu ver o que vocês estão vendo, ó, quase não dá para ver. Mas eu tenho aqui o tubinho de Durham e aqui eu tenho a bolha. Eu vou apagar tudo isso que eu fiz, presta atenção aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui mais claro que vocês estão vendo aqui, ó, isso é a bolha. Claro que é uma foto de um tubo de ensaio da bancada do laboratório. Ao vivo é muito mais fácil para você conseguir visualizar isso. Mas isso é um resultado positivo. O que eu vou fazer com o resultado positivo, Nayá? Bom, cada tubo com resultado positivo, então resultado positivo é turvação com produção de bolha de gás. Cada tubo com resultado positivo, eu vou transferir uma alçada, então vou pegar aquela alça de semeadura, né? Muita gente fala alça de transferência, alça de níquel cromo. Eu gosto de chamar de alça de semeadura, aquela alça tradicional de laboratório de microbiologia. Então, eu vou lá pertinho da chama do bico de Bunsen. De cada tubo positivo de lauril, turvo com gás, eu vou transferir uma alçada em condições assépticas para
tubos de ensaio contendo outros 2 meios. Eu vou transferir para tubos de ensaio contendo caldo bile, que é para coliforme total, confirmar a presença de coliforme total, e eu vou transferir outra alçada para o caldo EC, que é para confirmar coliforme termotolerante. Vou incubar de formas diferentes, já eu chego lá. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui agora? Que eu só vou transferir uma alçada a partir de tubos positivos. Tubos negativos eu já descarto, não tem continuidade. Então, vamos supor que na diluição 10 a menos 1 do lauril, eu tenho 3 tubos positivos. Na diluição 10 a menos 2, eu tenho esse tubo positivo e esse negativo. Na diluição 10 a menos 3, lembrando que foi feito triplicata, né? Então, na diluição 10 a menos 3, eu tenho esse positivo, esse negativo e esse negativo. Na diluição 10 a menos 4, eu tenho esse tubo positivo, esse negativo e esse negativo. E na diluição 10 a menos 5, foi tudo negativo. Isso é o que eu tenho, certo? No lauril. O que eu vou fazer então a partir desse lauril? Vou repicar em caldo EC, em caldo bile. Caldo bile é verde, porque tem bile mesmo. Bile lá do fígado. E o caldo EC é um caldo específico para coliformes termotolerantes, porque ele tem um sistema de tampão que não deixa acidificar o meio, só os coliformes termotolerantes se desenvolvem ali e ainda fica incubado a 45 graus. Então, vamos lá. Vou tirar uma alçada daqui e passar para cá, uma alçada e passar para cá. Uma alçada aqui, uma alçada aqui, uma alçada aqui, uma aqui. Aqui só esses dois foram positivos, então para cá e para cá, para cá e para cá. Desse aqui só esse foi positivo, vamos tirar esse risquinho aqui. Para cá, para cá. Aqui eu não vou usar, aqui eu não vou usar. Só esse foi positivo, para cá, para cá. Aqui não tem repicagem. Então, eu vou ter 3 tubos de bile, 3 tubos de EC do 10 a menos 1, 2 tubos de bile, 2 tubos de EC do 10 a menos 2, 1 de bile, 1 de EC do menos 3, 1 de bile, 1 de EC do menos 4, nenhum tubo 10 a menos 5 para confirmar. Aí, eu vou incubar. Então, ó, os 3 do 10 a menos 1, os 2 do 10 a menos 2, umzinho do 10 a menos 3, umzinho do 10 a menos 4, nenhum tubo do 10 a menos 5. Caldo EC, eu incubo em banho-maria, 45 graus Celsius por 24, 48 horas. Caldo bile, estufa, 35 graus Celsius por 24, 48 horas. Aqui, banho-maria de preferência com circulação contínua, com agitação. Isso é o meu tempo e o meu período e as horas e o tipo de incubação que eu vou fazer. Então, vou lá contar no reloginho, vou esperar e vou ver o resultado. Como que é o resultado? Esse é o caldo bile. O resultado é o mesmo tipo de resultado do caldo lauril. Caldo com turvação, aqui dá para ver bem a turvação comparado ao meio estéril, e produção de gás. Turvação mais produção de gás com pelo menos 10% do tamanhozinho do tubo de Durham com gás. Eu considero positivo. Seja lauril, seja bile, seja EC. Veja que o EC, ele tem a mesma cor do lauril. Tá? Ele é a mesma corzinha do lauril, mas é um meio diferente. Garanto para vocês que aqui é EC, não é lauril, tá? É que ele é muito parecido. Bom, vamos lá então, Nayá. Esse tubo aqui é um tubo positivo. Esse tubo aqui é um tubo negativo, ó. Não tem produção de gás. Ele até tá um pouco turvo, mas não tem produção de gás. Veja o tubinho de Durham lá dentro sem gás. O gás é isso aqui, ó. Vou apagar. Isso é o gás. Aqui, gás com turvação. Aqui, negativo, nem turvação, nem gás. Então, tá. Então, ó, nós tínhamos 3 tubos para EC, 3 para bile no 10 a menos 1, 2 de cada um no menos 2, 1 de cada um no menos 3 no menos 4. Na hora de ver o resultado, vamos supor que aqui
deu positivo, aqui deu positivo, aqui deu positivo, aqui deu positivo, aqui deu negativo. Isso tudo pro Billy, tá? Aqui deu negativo, aqui deu negativo. E vamos supor que aqui deu positivo, negativo, 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 negativo. Então, agora, isso é o que eu tenho de resultado. Como que eu avalio tudo isso? Agora, eu vou avaliar da seguinte forma. Eu vou ver a combinação de tubos, só que eu só vou usar 3 diluições seguidas. Eu não posso usar 4, 5 ou 6 diluições na hora de combinar. Então, tem uma série de regras, mas de forma geral, a gente pega a maior diluição com os 3 tubos positivos e as diluições seguintes. Então, eu vou olhando lá todas as diluições. A última diluição, a maior diluição, que tem os 3 positivos, eu começo ali, é o meu primeiro número de combinação, e pego as 2 diluições subsequentes. Então, nesse caso, eu teria uma combinação, ó, 3, 1, só o número de tubos positivos, 0, 0. Só que eu só vou escolher 3 diluições. Só vou escolher 3 seguidas para combinação. A maior que tem os 3 positivos é o 10 a menos 1. Então, é a partir dela que eu vou fazer o meu processo aqui, ó. Essa é a minha combinação. 3, 1, 0. Guarda essa informação que já já eu volto aí. E aqui? Aqui eu tenho um tubo positivo no menos 1, nem um tubo positivo no menos 2, nem um tubo positivo no menos 3, nem um tubo positivo no menos 4. Eu não tenho 3 tubos positivos. Então, eu vou pegar a última diluição que eu tiver, o mais diluído, porque eu poderia ter aqui outros valores, mas eu vou começar lá de cima, colocando sempre o menos diluído para o mais diluído. Vou olhar nessa sequência o último que tem pelo menos um tubo positivo, que no caso é esse daqui. E vou escolher essa combinação. Então, dele eu parto para as outras 2. Ou seja, eu tenho uma combinação 3, 1, 0 para coliforme total. E eu tenho uma combinação 1, 0, 0 para coliforme termotolerante. Então, vou marcar aqui para eu não precisar voltar para o slide na hora de ver os resultados. Então, vamos lá. Como que eu avalio o resultado? Existem tabelas de resultados. E essa tabela aqui é uma tabela apropriada para eu usar, porque ela vai me dar ó, o número mais provável por grama ou ml para séries de 3 tubos, ou seja, nós usamos séries de 3 tubos, cada diluição tinha 3 tubos, com inóculos de 0,1 grama de alimento, ó, 0,1 grama de alimento. 0,1 não é o 10 a menos 1. 0,01 não é o 10 a menos 2. 0,001 não é o 10 a menos 3, uma diluição de 1000 vezes, 100 vezes e 10 vezes. Essa é a tabela que eu vou usar. Coliforme total, qual era a combinação? 3, 1, 0. Coliforme termotolerante, 1, 0, 0. Aqui eu não tenho combinação 3, 1, 0 ainda, ó. O primeiro número aqui é esse aqui, ó, da diluição 10 a menos 1. Aqui é a diluição 10 a menos 1. Vejam que o 3 ainda não está aqui. Mas eu já tenho a combinação 1, 0, 0. Onde que está essa combinação 1, 0, 0? Tá aqui, ó. 1, 0, 0. Qual é o número mais provável? 3,6. Qual é o intervalo de confiança? 0,17 até 18. O que significa, então, número mais provável? Eu falei que vocês vão precisar chegar lá na frente para entender. O que é número mais provável? É o que fala na sigla. É o número mais provável. Nayá, explica melhor. Número mais provável. O que significa, então, aqui para coliformes termotolerantes? Significa que nessa amostra, o número mais provável de coliformes é 3,6, coliformes termotolerantes. Então, o meu resultado é 3,6 NMP por grama, número mais provável por grama, mais provável. Porém, com 95% de confiança, esse número aqui está entre 0,17 e 18. Então, o número mais provável de coliformes termotolerantes nessa amostra é de 3,6 coliformes por grama.
coliformes termotolerantes por grama. Mas com 95% de confiança, eu tenho entre 0,17 coliformes por grama e 18 coliformes por grama, coliformes termotolerantes. É isso que significa. Essa tabela vai ter várias combinações, né? Ela continua. Não coube tudo no slide, mas continua. O que eu preciso procurar agora? A combinação para coliformes totais. Então, vamos lá, ó, para continuar, tá vendo? Aqui eu deixei o primeiro número sendo 2 tubos positivos, no outro slide, 3 números positivos. Eu tinha a combinação 3, 1, 0. Quanto que é o 3, 1, 0? 3, 1, 0. Então, eu tenho 43 NMP por grama de coliformes totais, porque essa foi a combinação dos tubos de bile, 43 NMP por grama, mas com 95% de confiança, esse valor está entre 9 e 180 coliformes totais por grama. Então, na verdade, a minha amostra tem 3,6 coliformes termotolerantes por grama, 3,6 é o número mais provável, 3,6 NMP de coliformes termotolerantes por grama e 43 NMP de coliformes totais por grama. Gostou? Não esquece de curtir. Entendeu? Não esquece de se inscrever no canal, que você vai aprender muita coisa aqui nesse canal. Eu sei que é complicado, mas reassista esse vídeo quantas vezes você precisar e em breve nós vamos ver como determinar a contagem padrão em placas, que dá uma ideia de contagem bacteriana total num alimento. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário que eu vou ter muita alegria em responder a sua dúvida. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!